Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live aqui, vai ser uma das minhas lives mais rápidas, para falar a respeito de como toda forma de Estado, independentemente de qual seja, basta ser um Estado, é um caldo de cultura para bactéria nojenta, putrefata, patológica, nociva do gramscianismo. E tudo aquilo que destrói as bases da nossa própria humanidade, tudo aquilo que corrói a nossa alma. Antes que cheguem os espectadores, vou contar uma coisa aqui. Maldita Anatel. Há um mundo bem melhor, há um mundo bem melhor, há um mundo bem melhor se nós destruirmos a Anatel. Bom, vamos lá. I called your name out loud in the courtyard. Your crystal I held was like an old friend. The vines grew the walls, the wind lost its breath, but the answer I longed for never came. Your name, they said, was cursed beyond measures. The families at odds fought with poisoned tongues, and yet through the dark of blind bitter hate broke a glittering light of two lovers' fate. Filhas da mãe, fecharam a rua! Calhordas! Assassinos! Outra organização que deveria ser destruída é a CT. Olha o que esses malditos fizeram. Agora eu vou ter que dar uma volta aqui. Bom, todo Estado é uma cauda de cultura para o gramscianismo. Nós veremos por quê. Gramsci percebeu que para que os Estados se consolidassem na forma de uma ditadura mundial, que realmente colocassem um fim em qualquer possibilidade de resistência humana contra o ato tirânico que é o Estado, era preciso demolir as bases da lei natural. Com isso, ele pregava coisas totalmente desordenadas, a destruição da família, a destruição da igreja. Essa é a base do pensamento gramsciano. Gramsci, inclusive, dizia o seguinte: o velho está morrendo e o novo está tentando nascer. Neste ínterim teremos os monstros. Se você fizer uma leitura correta de Gramsci, você vai entender que toda a ordem antiga, tudo aquilo que emanava da lei natural impressa no coração do indivíduo, deve morrer para que exista uma nova ordem. Então ele era o precursor da nova ordem mundial. Enquanto essa nova ordem não nasce, nascem os monstros que vão destruir a nossa resistência, destruir a lei natural, para que advenha essa porcaria de nova ordem mundial. Mas para isso atropela-se a lei natural. Marcus Túlio Cícero, grande pensador, já dizia o seguinte: se os governos não forem obrigados a reconhecer a lei natural, eles vão se transformar nesses monstros, nesses mesmos monstros do qual Nietzsche falava. Mas tem uma coisa que pouca gente percebe: se existe um governo, ele não é obrigado a cumprir lei moral nenhuma. Ele tem o monopólio da violência, ele tem o monopólio da lei, então não existe nenhuma obrigação para um governo. Se você quer que as instituições sejam moralmente obrigadas a alguma coisa, a seguir algum parâmetro justo, é preciso que você nunca as deixe se transformar em governo. Assim, uma sociedade continuaria tendo instituições que exercem alguma autoritas, que exercem até alguma coerção, afinal existem criminosos que precisam ser coagidos. Mas você nunca pode deixar com que eles se transformem num Estado, porque a partir do momento em que essas instituições se transformam em Estado, ela já não tem esta obrigação a qual se referia Marcus Túlio Cícero. Então ela vai virar necessariamente um monstro. O Estado nega a nossa humanidade. Então, qualquer que seja a forma de Estado, ele vai se transformar num cadinho para todas as perversões gramscianas. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem prático: o Chile de Pinochet. Então o Pinochet matou aquele maldito do Salvador Allende, fez ele muito bem, tinha que matar mesmo. A caravana da morte lá era uma maravilha, pegava os comunistas, botava no helicóptero, jogava no mar, matou pouco, tinha que ter matado mais, concordo. Mas por que hoje o Chile é uma porcaria? Porque o Pinochet não fez o que ele devia fazer, que era acabar, desmantelar o próprio Estado chileno e criar o primeiro encapistão ali da história. Claro que ele não fez isso, porque o Pinochet quer poder, ele é um ser humano também, concupiscente. Isso é responsabilidade da população, não deixar com que exista o Estado. Então o que o Pinochet fez? Jogou guerrilheiro comunista no mar, jogou terrorista no mar, mas manteve a educação estatal com aqueles vouchers daquele psicopata do Friedman. Com isso, as sementes gramscianas continuaram plantadas no seio acadêmico do Chile. A academia continuou sendo tomada por gramsciano, igual a teoria da panela de pressão do Golbery e do Couto Silva, aqui no Brasil. Então, do que adianta os helicópteros jogarem comunista no mar se eles estão lá
Vá se foder, motoqueiro do cacete! Filha da puta, bateu no meu retrovisor, caraca! Como eu queria ter uma minigun acoplada no meu carro aqui. Eu parti esse motoqueiro em 1000 pedacinhos. Desgraçados, nojentos. Isso aqui não existe em nenhum país do mundo, isso é uma aberração. Não existe esses motoqueiros costurando em outros países. Isso aqui é uma aberração brasileira. Tinha que ter umas lãs. Igual tinha naquelas bigas egípcias, que eles tinham lâminas nas rodas, os cartagineses também, colocavam umas lâminas aqui e cortava as pernas dos cavalos, derrubava a cavalaria. Os carros deviam ter isso para destruir os motoqueiros. Nós deveríamos aprender um pouco com o emprego das carruagens de guerra pelos egípcios, pelos cartagineses aqui. Bom, enfim, voltando antes desse motoqueiro maldito me distrair. Então, do que adianta você jogar os comunistas no mar se eles estão lá na academia colocando minhoca na cabeça das crianças? Sabe o que adianta? Nada. Porque o Chile, que teve um apogeu econômico, que já foi o país mais conservador da América do Sul, hoje eu diria que é o Paraguai, que é um bom lugar para se morar, inclusive, eles acabaram de aprovar o aborto. O aborto. Aborto não, né? Vamos parar de usar esses eufemismos gramscianos. Homicídio intrauterino praticado pela mãe contra o próprio filho. Se você defende isso, você não é que você não é libertário, você não é humano se você defende isso. Aborto. A forma mais covarde, mais baixa de homicídio. A mãe esquartejar o bebezinho, neném, dentro do ventre. Isso tá liberado. Claro, Pinochet, a culpa é sua. Não adiantou você matar o Salvador Allende, não adiantou você matar 3.000 comunas lá, se você deixou esses filhos da puta dentro das universidades. Agora, como é que você pode esperar que a situação se resolva uma vez que existe o Estado? Uma vez que a própria manutenção do Estado depende da irracionalidade do povo, depende do comodismo do povo. Você não pode deixar com que o povo seja suficientemente educado para que ele aprenda a resolver os seus próprios problemas sem o Estado. Assim, todo o Estado tenderá ao mais maldito dos monopólios, que é o monopólio da educação. E lá os comunistas vão usar como bastião. Isso sempre aconteceu. Esta perversão da universidade medieval criada pela Igreja Católica, que era um ambiente de fruição intelectual e busca da verdade, acontece devido à formação dos Estados nacionais. Agora, suponhamos que nós tivéssemos uma sociedade privada, um ancapistão, por assim dizer, né? So to speak. Você não ia deixar com que tudo aquilo que você construiu, todo o seu legado civilizacional, que você deseja passar para os seus filhos, para gerações futuras, e todo aquele ímpeto de deixar um legado hereditário para gerações futuras, e toda aquela conformação dinástica que a propriedade privada tomaria numa sociedade privada, ninguém ia colocar isso em jogo, deixando com que comunistas e democratas entrassem nessas sociedades e começassem a perverter as crianças. Logo, eles seriam fisicamente removidos, como dizia Hans Hermann Hoppe, dessas sociedades. Enquanto os comunistas acharam o seu nicho de atuação tóxica, gramsciana, no seio da sociedade brasileira em plena ditadura militar, ou no seio da sociedade chilena em pleno regime Pinochet, numa sociedade privada, eles seriam fisicamente removidos. Não, aqui, no Ducado da Cogósia, eles não vão ficar. Aqui não tem democrata nem comunista, vão embora. Aí as pessoas iam querer achar uma família decente para poder criar uma prole decente, e à medida em que uma sociedade privada, onde a propriedade privada e a necessidade da sua manutenção fossem criando pressões para um aperfeiçoamento moral, as pessoas procurariam casar com pessoas decentes. Assim, o homem não ia casar com uma mulher democrata, de jeito nenhum. Uma mulher não ia casar com um babaca estatista, um covarde, um cômodo, que quer um aparato coercitivo monopolista para resolver os problemas em vez de resolver sozinho. Isso não é ser homem. O vir justus, como era São José, nunca defenderia o Estado. Ele resolveria os próprios problemas. José nunca recorreu ao Estado para proteger Maria e o seu precioso filho Jesus. Ele era macho, ele resolvia ele mesmo. São José, o homem justo. É esse tipo de homem que uma mulher procuraria. E o homem procuraria uma mulher direita, conservadora, recatada, não uma democratazinha
que fica dando pra todo mundo. E depois, quando ninguém mais quer pegar, ela casa. Isso é um absurdo. Ou seja, nós precisamos da propriedade privada para que os comunistas, democratas, pervertidos, todo tipo de degenerado moral, todo tipo de degenerado social fosse excluído, fosse colocado às margens do processo civilizador e assim não ameaçasse o processo civilizador. Chega desses degenerados. Coitado do meu volante aqui, ele tá pagando pelos pecados de todos os comunas da sociedade. Ah, mais uma coisa, Estado é monopólio. O Estado é monopólio. O monopólio é intrinsecamente irracional do ponto de vista econômico. Ele não aloca os recursos conforme um critério racional para sua alocação e muito menos conforme um critério econômico. Uma vez que não haja racionalidade na alocação dos recursos, nós temos a negação da economia. Agora, o que significa economia? Eco significa lar, em grego. Nomia seria algo como administração do lar. Você só pode, então, ser econômico enquanto você administra o que é seu, o que é próprio seu. A administração, portanto, deve ser local. Uma vez que exista uma concentração artificial da capacidade de tomar decisões a respeito da matéria, não há mais economia, há anti-economia, há irracionalidade econômica e, portanto, desperdício de recursos, ou pior, os recursos sendo usados para atender às demandas do empreendedor político, cujo objetivo, cuja finalidade é o acúmulo de poder e não o progresso da sociedade, o progresso material e moral da sociedade, no sentido de melhorar, de aperfeiçoar, de aumentar o grau de conservadorismo, não progressismo, né? Só para não gerar nenhuma confusão aqui. Então, no momento em que existam monopólios, vamos supor que existisse só um monopólio, ele seria bom para o monopolista. O output total da sociedade seria menor, mas ele estaria concentrado na mão desse monopolista. Então, para ele, especificamente, seria bom. Mas claro que ele não vai atuar sozinho. Ninguém é super-homem, ninguém é Ubermensch. O grande erro de Nietzsche foi achar que só ele ia ser Ubermensch, né? Babaca. Santa Teresinha do Menino Jesus acabou com você, Nietzsche, com a sua pequena via. O seu Uber-fucking-mente foi totalmente destruído pela pequena via de Santa Teresinha, mostrando o poder da humildade diante da lei de Deus. Só ela te liberta. Santa Teresinha do Menino Jesus, o remédio contra Nietzsche. Então, voltando para a parte puramente econômica, haverá uma tentativa de formação rápida de monopólios. Um tentando capturar essa canalização artificial de recursos do outro. Até que se formarão vários monopólios, reduzindo muito o output da sociedade. Então surgirá a ideia de que você precisa de um monopólio para regular esses monopólios. Nada mais imbecil. Ao invés de destruir os monopólios, nós os aprofundamos. Não, então olha só, esses monopólios aqui estão destruindo o output social. Nós estamos tendo um grande dilema dos prisioneiros aqui. Vamos criar outro monopólio? Aí os monopólios vão ficando cada vez maiores. O resultado disso vai ser um governo mundial. Ou seja, uma vez que exista Estado, não existe nenhuma barreira, pelo contrário, existem incentivos para que se crie um Estado mundial onde... É simples. Outra coisa, as pessoas
quê? Acho que eu já fiz isso aí. Só vou terminar um vídeo aqui que eu tô gravando, mas eu acho que isso aí eu já fiz já. Bom, voltando. Quando que você fez? Acho que faz um tempo já. Mas voltando à gravação, que a Anatel me interrompeu barbaramente, mais uma vez para variar, existe uma outra coisa. As pessoas precisam aprender a resolver os seus próprios problemas. Porque isso é o que nos faz humanos. O que nos faz humanos é justamente ter problemas e buscar uma solução racional, moral, para resolvê-las. Assim, aperfeiçoando-se tanto nas virtudes técnicas quanto nas virtudes morais. Agora, uma vez que exista um Estado, as pessoas se tornam cômodas em relação a isso. E o pior de tudo, o Estado é imediatamente uma solução, entre aspas, que não é solução coisa nenhuma, é problema, imoral. Então, ao depositar as suas esperanças numa solução aparente que é imoral, elas só vão se piorar. Elas vão se tornar comodistas do ponto de vista técnico, não vão conseguir encontrar soluções empreendedoriais para os problemas técnicos que surgem pelo próprio fato de nós vivemos num estado natural de escassez. E o pior, elas se corrompem moralmente. E aí elas acabam confundindo todas as coisas. É preciso entender uma coisa. O direito natural, inclusive o direito natural à propriedade privada, não precisa ser justificado por normas positivadas. As normas humanas é que precisam ser justificadas pela lei moral natural. E é isso que as pessoas não entendem. Então, quando existe um Estado, as coisas só vão piorando. O homem deixa de ser capaz de resolver os próprios problemas. E quanto mais os problemas surgem, mais o Estado se alimenta deles. Qualquer que seja o problema. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito interessante. Segundo o historiador William McNeill, quando aconteceu uma epidemia... Oi! Vou pegar! Pera aí, eu tô gravando um vídeo, você tá passando maior vergonha na frente de... Você tá passando maior vergonha na frente de um monte de gente aqui. Então... Terminando, né? Segundo o historiador William McNeill, quando houve uma epidemia de varíola no Império Romano, mais ou menos ali por volta do século III d.C., houve uma queda enorme da população. Quando houve essa queda enorme da população, os oficiais romanos, desesperados com a queda na arrecadação de impostos, deixaram que os bárbaros invadissem ali a região e fossem sendo incorporados ao Império Romano. Mas o que aconteceu de fato é que os bárbaros foram incorporando o Império Romano, como os muçulmanos estão fazendo na Europa hoje. Ao mesmo tempo, à medida em que a população ia caindo, ficava mais fácil controlar. Então, esses mesmos oficiais romanos escravizaram agricultores que antes eram relativamente livres, dando origem ao sistema de coletivização agrária, conhecido como feudalismo. Então, o feudalismo não seria uma invenção medieval. Pelo contrário, toda a evolução da europeidade ao longo da Idade Média foi uma tentativa de driblar a coletivização feudalista e construir as cidades que floresceram nas margens desse sistema. Então, qualquer problema que exista, por exemplo, varíola, que é um negócio da natureza, dá margens para o Estado se alimentar. Quando as pessoas desaprendem a resolver os problemas de maneira ordenada e moral, o Estado se alimenta desses problemas. Então, qualquer que seja a forma de Estado, vai ser um caldo de cultura para a sua própria expansão. E à medida que o Estado se expande, ele não para de empreender. É claro que chegaria uma hora que as pessoas vão perceber a imoralidade intrínseca ao Estado. Então, o que o Estado faz? Ele se inova. Ele mata o velho para fazer surgir o novo. Como? Através dos monstros. Como falava aí o próprio Gramsci, né? E não adianta se falar, existem políticos bem intencionados. Eles se tornam os monstros ao encarar esse abismo. Aí é o próprio Nietzsche que falava, né? Porque o Nietzsche tinha umas sacadas boas contra o Estado. O problema é que ele achava que o homem poderia ser autossuficiente em si próprio, mas não. O Ubermensch, de novo, se o Ubermensch cria o seu próprio sistema moral idiosincrático, você vai criar uma grande tragédia dos comuns moral. E aí advém outro Estado. Não adianta você achar que você é libertário porque você é contra o Estado. Até aí os anarcocomunistas também se dizem contra o Estado. Mas se o que eles defendem descamba no Estado, eles não são libertários. Esse é o problema do Ubermensch. Você só resolve o problema colocando um parâmetro moral absoluto, que é Deus. Sem Deus, não faz sentido falar em moralidade e, portanto, não faz sentido falar em direitos. Só com Deus mesmo. Por isso que uma sociedade católica é a nossa única esperança. Então, acho que é isso aí. Vou pegar o que eu tenho que pegar ali.
Agora não vai dar tempo de responder pergunta. Que eu não quero deixar minha mãe estressada. Honrar pai e mãe, quarto mandamento, importantíssimo, hein? São José Maria Escrivá falava que este é o feliz mandamento. Aliás, todas as leis de Deus nos libertam, né? Então eu vou lá pedir desculpa pra minha mãe e vou arrumar as coisas logo pra não deixar ela estressada. Tchau.